Crônicas, capítulo 9. E fizeram uma lista de todo o povo de Israel, de acordo com as suas famílias, e isso foi escrito no livro dos reis de Israel. O povo de Judá havia sido levado prisioneiro para a Babilônia por causa de castigo dos seus pecados. Os primeiros que voltaram a morar em suas propriedades e em suas cidades foram gente do povo, os sacerdotes, os levitas e os servidores do templo, pessoas da tribo de Judá, Efraim e Manassés foram morar em Jerusalém. 690 famílias da tribo de Judá moraram em Jerusalém. O líder dos descendentes de Pérez, filho de Judá, foi Utai, o filho de Amiúde e neto de Onri. E entre os seus antepassados estavam Ingue e Bani. O líder dos descendentes de Selá, filho de Judá, foi Assaías, que era o chefe de sua família. O líder dos descendentes de Zera, filho de Judá, foi Jeuel. Moravam em Jerusalém os seguintes membros da tribo de Benjamim: Salum, filho de Mesulam, neto de Odavias e bisneto de Rassenua. Também Ibnéias, o filho de Jeroão, e Elá, o filho de Uzi, que era neto de Micre. Mesulam, filho de Cefatias, neto de Ruol e bisneto de Ibnijas. 956 famílias da tribo de Benjamim moravam em Jerusalém. Todos os homens cujos nomes estão escritos acima eram chefes de família. Moravam em Jerusalém os seguintes sacerdotes: Jedaías, Joiarib e Jaquim. Ali morava também Azarias, que era o administrador do templo. Ele era filho de Ilquias, neto de Mesulam e bisneto de Zadok, trineto de Merarote e tetraneto de Aitube. Aidaías, filho de Jeroão, neto de Passum e bisneto de Malquias. Também morava Mazai, filho de Adiel, de Jazeran, bisneto de Mesulam, trineto de Meslinite e tetraneto de Iner. Haviam 1760 sacerdotes, que eram chefes de famílias. Eles estavam preparados para fazer todos os trabalhos do templo. Moravam também em Jerusalém os seguintes levitas: Semarias, o filho de Hassubi, neto de Azcan e bisneto de Razabias. Ele era do grupo de famílias de Merari. Aquebaca, Redes e de Galal. Matanias, o filho de Mica, neto de Zipe, bisneto de Asaf. Obadia, filho de Semarias, o neto de Galal e bisneto de Geduton. Berequias, filho de Asa, neto de Elcana, que morava nas terras que pertenciam a Netofa. E moravam em Jerusalém os seguintes guardas do templo: Salum, Apube, Talmon e Aiman. Salum era o chefe deles. Desde aquele tempo e até hoje, membros dos seus grupos de famílias têm sido guardas do portão do rei, que ficava no lado leste do templo, e antigamente eles eram os guardas dos portões dos acampamentos dos levitas. Salum, o filho de Coré, e o neto dele Asaf, e também os seus parentes do grupo de famílias de Corá eram encarregados de guardar a entrada da tenda sagrada, assim como seus antepassados haviam sido, quando eles eram encarregados do acampamento de Deus, o Senhor. E naquela época, Finéias, o filho de Eleazar, que o Senhor esteja com Finéias, era o chefe deles. Zacarias, o filho
de Meselemias também era guarda na entrada da tenda da presença de Deus. E ao todo 212 homens foram escolhidos para serem guarda dos portões, e o nome deles foram escritos numa lista, de acordo com os povoados onde eles moravam. O rei Davi e o profeta Samuel, que haviam colocado os antepassados deles neste cargo de confiança, eles e os seus descendentes guardavam os portões da área do templo sagrado de Deus, o Senhor. Havia um portão de frente para cada direção, ou seja, norte, sul, leste e oeste, e cada portão tinha um guarda-chefe. Esses guardas eram ajudados pelos seus parentes, que moravam nos povoados e que revezavam no trabalho de 7 em 7 dias. Os 4 guardas-chefes eram levitas, e era eles que eram responsáveis por este trabalho, e eles também vigiavam os cômodos do templo e as coisas que estavam guardadas ali. Eles moravam perto do templo, porque era o dever deles guardar o templo e abrir os portões todas as manhãs. Os outros levitas eram responsáveis pelos outros objetos usados no culto, e todas as vezes que esses objetos eram usados, eles os contavam quando eram levados e também quando eram devolvidos. E também havia levitas encarregados de outros objetos sagrados e da farinha, de trigo, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Mas eram os sacerdotes que tinham a responsabilidade de misturar as especiarias. Um levita chamado Matitias, que era o filho mais velho de Salum, do grupo de famílias de Corá, ele era o encarregado de preparar as ofertas de pães. E membros do grupo de famílias de Coate, eles estavam encarregados de fazerem todos os sábados os pães sagrados, que eram para servir no templo. E algumas famílias de levitas eram responsáveis pela música no templo, e os chefes dessas famílias moravam nos cômodos do templo, e eles não tinham outros deveres, pois eles estavam sempre ocupados em seus serviços, tanto de dia quanto de noite. Foram esses os chefes das famílias dos levitas, de acordo com a lista dos nomes dos seus antepassados, e eles eram os líderes que moravam em Jerusalém. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maca, o seu filho mais velho se chamava Abdon, e os outros eram Sua, Baal, Ner, Quis, Nadab, Gedor, Aio, Zacarias e Niclote. Niclote foi o pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Quis, e Quis foi pai de Saul. Saul foi pai de 4 filhos: Jonatas, Malquislor, Abinadab e Isbaal. Jonatas foi pai de Merib e Baal, e Merib e Baal foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos: Itom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jaera, e Jaera foi pai de 3 filhos: Alemete, Asmabete e Zing. Zing foi pai de Moça. Moça foi pai de Gineá. Gineá foi pai de Refaías. Refaías foi pai de Eleazar. E Eleazar foi pai de Azeu. Azeu foi pai de 6 filhos: Azicam, Bogro, Ismael, Searias, Obadias e Hanan. E se você gostou da nossa oração, do nosso conteúdo, deixe o like, pois vai ajudar muito o nosso canal e nós ficaremos muito, mas muito gratos. E também
Inscrevam-se em nosso canal para não perder nenhum conteúdo, estar sempre conectados com a Palavra de Deus. São todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueçam também de ativar o sininho para ser notificado sempre que houver algum conteúdo novo, que nós estaremos lançando todos os dias. E também comente, compartilhe os nossos conteúdos, os nossos vídeos, as nossas orações com o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus chegue aos ouvidos e aos corações das pessoas que mais precisam. Amém?